você sente dores no corpo generalizada, tem alterações de sono, alteração de humor, você pode ter uma doença chamada fibromialgia. Eu sou Túlia Figueiredo, médica reumatologista da Unimed Campo Grande, e vou falar mais sobre isso no podcast Cuidar de Você. Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast da Unimed Campo Grande. Hoje nós estamos com a doutora Túlia Figueiredo, que é médica reumatologista da Unimed, e nós vamos conversar sobre um tema bastante importante, fibromialgia. Túlia, começa explicando pra gente o que é fibromialgia. A fibromialgia ela é uma síndrome dolorosa que tem uma duração acima de 3 meses, no qual a pessoa acometida tem uma amplificação dessas dores. Então, um estímulo que geralmente não causaria dor, naquela pessoa é amplificado e ela tem esse sofrimento de dor. Muitas vezes a pessoa queixa de dor no corpo todo, fala que não tem parte do corpo que não doa, às vezes não consegue muito definir aonde está doendo. Tá, e como é que eu consigo diferir isso ou diferenciar de uma dor comum, por exemplo, daquele paciente que foi fazer exercício na academia e de uma paciente que é fibromialgia? Como que eu sei isso? Será que isso aqui é da academia que eu fiz, é da postura que eu tive no trabalho, por exemplo? Ou isso é uma fibromialgia? É o tempo de dor que diz isso? São os locais onde doem? Como é que a gente pode diferenciar? Tá. Uma característica importante é o tempo, né? Então, uma dor de academia, uma dor que machucou, fez um esforço a mais, é uma dor mais aguda, que vai durar menos tempo. E a fibro não, é uma dor que dura mais tempo. Ela precisa realmente, como critério, ter uma dor, um tempo de dor maior. Que pelo menos 3 meses. Isso. Certo. Aí, fora isso, tem os outros critérios que a gente vai avaliar, de sintomas associados também, que vão ajudar na diferenciação. Uhum. Que tipo de sintoma? Por exemplo, alteração de humor, alteração de sono, como é que isso funciona? Tá. A principal característica é dor, uma dor generalizada, que às vezes é difícil diferenciar. A pessoa fala que dói o corpo todo, se não sabe se é o músculo que dói, se é a carne, se é o osso, se é a articulação. E junto com a dor, podem vir outros sintomas, como fadiga é soma muito presente, um cansaço extremo, alteração de humor. Até 50% das pessoas que têm fibro têm depressão associado. Então, depressão é uma coisa que acontece concomitantemente com a fibromialgia na grande maioria dos casos. Grande maioria dos casos. Não só depressão, como ansiedade, alteração de sono. Alteração de sono, tanto a insônia, mas também a alteração da qualidade do sono. A pessoa dorme até as horas que precisa, mas acorda cansado, fatigado, com a sensação que o sono não foi proveitoso. Também pode ter alteração de dor de cabeça. Tem gente que pode ter síndrome das pernas inquieta, síndrome do intestino irritável, pode vir associado ao quadro de fibromialgia. Síndrome das pernas inquietas, aquela pessoa que fica balançando a perna o tempo inteiro. Balança a perna o tempo inteiro, ou na hora que dorme a perna se movimenta sozinho. Isso inclusive na hora de dormir, né? Sim, na hora que for deitar. E esse sono normalmente é um sono superficial que você falou, né? Isso, um sono não reparador. Então a pessoa não atinge o momento ideal do sono e acorda cansada, aquela sensação que foi desgastante, ou então às vezes tem sono agitado. Pode ter quadros de pesadelo também associado pela alteração do sono. E a fibromialgia, ela tem uma idade para aparecer ou ela é mais comum em homem, mulher? Como é que funciona isso? Ela é mais comum em mulher, geralmente mulheres entre 20 e 30 anos, mas pode acometer homens, pode acometer crianças e pode acometer também a terceira idade, né? A mais prevalente nessa faixa etária, não excluindo as outras. E como que você, como reumatologista, que é o profissional que cuida disso, vocês conseguem fazer o diagnóstico? Ele é um diagnóstico que tem um exame que você consegue fazer ou pedir no sangue, alguma coisa assim? Ou você tem que fazer o exame clínico do paciente e descartar outras coisas para aí chegar à conclusão que isso é fibromialgia? Não existe ainda um exame que a gente faça que confirme o diagnóstico. Então é mais o clínico. O que o paciente se queixa, das dores que ele tem, do exame físico. Às vezes é necessário pedir alguns exames para descartar outras doenças, ou também descartar outras doenças ou doenças associadas. Não é incomum o paciente ter lúpus e fibromialgia, ter artrite, fibromialgia, ter uma fibromialgia e ter uma tendinite. Então, os exames de imagem, os exames laboratoriais, né, sangue, urina, são feitos para descartar outras coisas. Mas a fibra em si, o diagnóstico é clínico. E eu já ouvi falar uma vez e me perguntaram se, por exemplo, o paciente tem um certo número de pontos dolorosos que você aperta, faz a pressão e isso faz com que você esteja acima de tantos pontos, pode ser fibromialgia, é assim mesmo? Ainda é assim? A gente não usa bem a quantidade de pontos, não são ideais, mas os pontos dolorosos auxiliam no diagnóstico. Entendi. Então você vai lá, sabe aonde provavelmente tem os pontos mais sensíveis e aí... comprime o local e vai ter dor, isso vai auxiliar no diagnóstico. Entendi. Bom, e o tratamento? Como é que é feito o tratamento? O paciente, normalmente esses pacientes, eles são
pacientes que tomam analgésicos e anti-inflamatórios por longos períodos, né, antes de ir ao médico, às vezes não sob orientação médica, ou até às vezes sob orientação médica, mas quando ele faz o diagnóstico, já é aquele paciente que usa bastante analgésico. Mas como é que é feito o tratamento dessas, que a gente pode considerar uma síndrome, né, mas a gente consegue dessa patologia? Certo. Eu costumo dizer que o tratamento ele é um tripé. Então, o paciente ele precisa tomar medicamentos, analgésicos, anti-inflamatórios não são ideais, né? Como é uma alteração da percepção da dor. Então, a gente usa antidepressivos, remédios para ansiedade, até alguns anticonvulsivantes, que são um tratamento para a gente conseguir melhorar esse mecanismo de percepção da dor. Aumentar a sensibilidade, na verdade, assim, diminuir a sensibilidade do paciente à dor. Diminuir o limiar da dor. Somado a isso, exercício físico. Então, é importante que o paciente tenha consciência que o exercício tem que ser feito para o resto da vida. E, quando tem quadro de depressão associada, tratar a depressão, medicamentosa e também psicoterapia. Entendi. E em relação ao exercício físico, que você tocou o ponto, ele pode fazer qualquer tipo de exercício físico? Existe algum tipo de exercício físico que ele deve priorizar, algum tipo? Ele precisa ser sempre acompanhado na hora de fazer esse exercício físico ou não? Tá. Eu costumo dizer que o melhor exercício é aquele que o paciente consegue fazer. Em relação a estudo, o exercício que tem mais estudos são os aeróbicos. Natação, caminhada, hidroginástica, corrida, para quem consegue. Mas pode ser feito também exercício de fortalecimento, alongamento, pilates, musculação, exercício funcional. O ideal é que o paciente seja acompanhado por um profissional, para não pegar errado no peso, para não pisar errado e acabar causando uma lesão que ele não tem. Então, o ideal é que seja discutido com o paciente e o médico aquele melhor exercício que ele vai conseguir fazer e acompanhado por um profissional de educação física ou um fisioterapeuta. Entendi. Mas se ele não tiver um profissional, não tiver condições de pagar um profissional, ele pode fazer os exercícios físicos habituais, que mesmo uma caminhada, uma natação, como você falou, pedalar, que ajuda. Sim. Geralmente esse paciente ele tem muita dificuldade de começar o exercício. Ele se sente fadigado, ele pensa, nossa, como que essa médica quer que eu faça exercício? Eu não consigo me mexer. Exatamente essa que eu passei. Isso. Então, o ideal, assim, eu falo, então caminha, sai da cama, sai de casa, começa o exercício. E à medida que ele vê que ele não piora, aí a gente tenta buscar alguma coisa que seja mais benéfico. Mas sim, começar uma caminhada em casa, no parque, na rua, é válido. Existe uma tendência familiar para fibromialgia, alguma coisa assim ou não? Não tem nenhum fator genético relacionado a isso. Existem sim, alguns casos familiares, como eu te disse, a depressão ela tem um fator familiar e ela tem bastante associação com a fibro. Mas ainda não foi definido um gene, alguma coisa relacionada com o desenvolvimento da doença. Certo. E esses pacientes que fazem exercício físico e se dispõem a fazer o exercício, ele tem um período que você dá para o paciente, você diz, olha, você vai melhorar, a tendência é que você melhore em tanto tempo, essas coisas assim, associado ao uso de medicamentos. A gente sabe que é um período mais prolongado, mas a partir de quanto tempo você começa a achar que o paciente assim, já tem um resultado melhor, uma disponibilidade melhor para as atividades? Bom, aí vai depender do tratamento farmacológico, porque alguns medicamentos têm um tempo de ação, geralmente não inferior a 15, 21 dias. Já o exercício físico, tem diversos estudos que falam que a pessoa que consegue se manter firme no exercício por 3 meses, ela tem uma dificuldade de largar. Ela vai conseguir... Dificuldade de largar não, ela tem uma facilidade de se manter. Sim. Então, os 3 primeiros meses são os mais difíceis. Ela cria o hábito. Cria o hábito de se manter no exercício. E é importante, assim, por exemplo, se a mulher, que você falou mais comum nas mulheres, né? Que é quando ela faça atividade e tudo mais, ela seja acompanhada, por exemplo, do esposo ou de quem está, ou mais algum membro da família, para estimular que isso aconteça também. Isso é uma dica que a gente faz para os pacientes, para fazer essa atividade, começa com uma atividade lúdica e acaba virando uma atividade de rotina? Ah, sim, com certeza, porque facilita você ter alguém para te estimular, para sair. Então, mulher às vezes tem filho pequeno, sai para caminhar com o filho, sai para empurrar um carrinho no parque, ou então vai com o esposo, com a mãe, com a tia, com uma prima que auxilia a sair de casa e a se mexer. E eu já ouvi também falar, e algumas vezes, que alguns pacientes, eles duvidam do diagnóstico, né? Então, assim, quando você chega lá, o paciente, porque ele tem dor, então ele tem uma coisa, fala assim, doutora, mas a senhora tem que achar a causa dessa dor, não é possível que eu tenha alguma coisa que ninguém sabe o que é e tudo mais. É assim mesmo que acontece? Como é que funciona ali no dia a dia do consultório? É assim mesmo, porque aquele paciente que tem só o diagnóstico de fibra, não tem associado outra doença, os exames vão vir normais.
Então, não é incomum o paciente chegar e falar assim, não, eu tenho alguma coisa, eu devo ter um câncer, eu tenho uma doença muito grave, porque tá tudo podre, tá tudo doendo. E não é possível que não deu nada. E aí, fora isso, a descrença da família. Então, às vezes a paciente tem muita dor, tá deprimida, tá triste, não quer sair de casa, tá sem estímulo e faz exame tudo normal. E aí o marido fala, não, é frescura, o exame tá tudo normal, essa pessoa, né? Não tem nada, é um piti. Então, é bastante comum essa queixa. Entendi. E os pacientes têm uma certa resistência também a tomar, eles acham que por ser uma medicação que tem uma dor física importante, de tomar antidepressivo, essas medicações, fala, doutora, mas o meu problema não é na cabeça, meu problema é no organismo. Existe isso? Existe bastante resistência a esse tipo de medicação, porque é isso mesmo que você disse, eu não tenho nada, eu não tô deprimida, eu não sou doida, eu não tenho crise convulsiva, por que esse médico passou isso? Então isso vai muito da gente, da confiança do paciente no médico, dele entender também, é importante que o paciente conheça a sua doença. E aí ele conhecendo a doença e confiando no médico, o tratamento flui melhor. Eu acho que isso é uma coisa muito importante, né, Túlia? Que é fornecer informação de qualidade ao paciente para que ele possa compreender a doença primeiro, para depois entender por que ele está sendo tratado dessa forma, né? Isso eu acho que é uma coisa fundamental. Fundamental ele conhecer a sua doença, conhecer o que é a doença, o que ela causa, o que ela pode trazer de malefício. Conhecer os gatilhos, né? Então, como uma doença que tem um fator emocional também associado, né? Como a gente falou dos quadros de depressão, ele saber, eu vou fazer tal esforço, vai causar isso. Briguei com algum familiar, é um gatilho para mim começar a minha dor. Então, o paciente que entende a sua doença, ele tem um tratamento melhor. E ele entender também que a medicação que ele usa, apesar de ser utilizado para outra coisa, ela também tem ação na dor, né? No processo de dor. Então, por isso que ele melhora, né? Com certeza. E aí eu acho que ele sai de um ciclo vicioso e entra num ciclo virtuoso, né? Que é melhora da dor, exercício físico, vai sentindo cada vez menos dor, vai sentindo mais confiança e acaba, acho que aderindo mais ao tratamento. Né? Mais bem disposto, melhora da qualidade de vida. Inclusive ao trabalho também, né? Porque esses pacientes às vezes têm dificuldade para trabalhar por causa da dor, concentração em relação à dor, né? Isso também aumenta o desempenho no trabalho. Sim, com certeza. Que bom. E quais são as dicas que você daria, Túlia, assim, de aspectos gerais sobre a patologia, para as pessoas que têm dor e que não têm um diagnóstico, assim, como elas podem fazer, se elas devem procurar assistência médica direta, qual profissional procurar, né? Primeiramente, se ele tem que ir num clínico geral primeiro ou já vai direto a um reumatologista, como é que funciona isso? No paciente que consegue ter acesso a um reumatologista e possui uma dor acima de 3 meses, se tem alguns outros fatores associados também, de alteração dos sonhos, que a gente já conversou, seria interessante passar para uma avaliação do reumatologista. Daí, porque o reumato também vai conseguir diferenciar de outras doenças do aparelho locomotor. Se tem uma tendinite, tem uma bursite, tem uma artrite, tem um lúpus. O diagnóstico diferencial é importante passar pela avaliação do reumato. Mas às vezes ela é diagnosticada até pelo clínico da primeira vez que vai, Às vezes o clínico, não é incomum também o ortopedista encaminhar, o psiquiatra também encaminhar, ginecologista, que tem aquele olhar mais integral. Do clínico da mulher, né? Que é mais comum nas mulheres, né? E aí acaba encaminhando pro reumato. Entendi. Bom, pessoal, muito obrigado. O papo tá bastante legal, mas nós temos aqui o nosso tempo. E as dúvidas que surgirem podem ser encaminhadas para nós pelas redes sociais. Cliquem nas nossas redes sociais, se inscrevam, que vocês vão ter informações de qualidade muito relevantes. Um abraço a todos e até o próximo podcast.